a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Pai do Senhor, igreja. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, ó Deus, graças te damos, ó Pai, graças a reunião feita no nome do teu Filho, Senhor Jesus. E pedimos ao Senhor que tome a direção deste trabalho, ó Deus eterno, e que seja dirigido pelo teu Santo Espírito, ó Deus, conforme a tua vontade, Pai. Pedimos misericórdia, pedimos a tua graça e a tua verdade sobre as nossas vidas, ó Deus eterno e santo. Agradecemos ao Senhor pela vida, pelo ar que respiramos, pela saúde e por toda a graça derramada sobre nossas vidas, Pai. Agora, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço ao Senhor que abra o nosso entendimento, o nosso coração, e que toda distração caia por terra, ó Deus eterno e santo e poderoso, para que possamos, ó Deus, ouvir e entender a tua palavra conforme a tua vontade, Pai. E que venhamos a não ser ouvintes, ó Deus eterno, mas praticantes de tudo quanto ouvimos, segundo a tua vontade, ó Deus. Pai, tu és conhecedor de cada coração, de cada sentimento, tu sabes onde trabalhar na vida de cada um, ó Deus eterno e santo. E nesse momento eu entrego cada um dos que aqui estão nas mãos do Senhor. Daqueles que não poderão vir, daqueles que foram trabalhar, daqueles que estão vindo à tua casa de oração, ó Deus, eterno, santo e poderoso, que venham guardados e protegidos debaixo do tua mão potente. Deus bendito e santo, toma, Senhor, a Renata que está na direção desse trabalho, enche ela da tua graça, enche o teu anjo da tua casa, ó Deus eterno, de sabedoria, Deus poderoso, de amor para com a tua obra, de paciência para com este povo trabalhoso. Tens misericórdia, ó Deus eterno, abençoa a casa dos vizinhos da tua casa de oração, e ouve através desses microfones, ó Deus eterno e santo, que haja paz, ó Deus, aleluia, aonde chegar a tua voz, através desses microfones, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus bendito e santo. Amém. Visita os hospitais, as prisões, visita, meu Senhor, cada vizinho, ó Deus, da minha casa, Deus bendito e santo, Deus poderoso. Se entrou alguém aqui triste, abatido por algum motivo, ó Deus, seja qual for a enfermidade, seja qual for o motivo, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a sua graça, a sua unção, ó Deus eterno, seja derramada sobre aqueles que aqui estão, ó Deus eterno, porque viemos aqui para te adorar, viemos aqui para ouvir o Senhor e colocar em prática na nossa vida, Pai. Tens misericórdia da tua igreja, desperta-nos, ó Deus eterno e santo, e tira-nos, ó Deus, da poltrona do comodismo, Pai, para que assim possamos atender o teu ídolo que já foi dado, para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos louvar ao Senhor com 339 do cantor cristão. 339 do cantor cristão. Tristeza, dentro do teu coração.
adorando, aleluia. E é motivo de louvar e engrandecer a este Deus. Vamos louvar ainda com 410 do cantor cristão. 410 do cantor cristão. No serviço do meu rei, minha vida empregarei. Amém? Felicidade no serviço, aquele que faz a obra do Senhor, aquele que tem o desejo de estar trabalhando para o nosso Deus. Vem as lutas, vem as provas, mas estamos felizes na presença do nosso Pai. Amém? 410 do cantor cristão. No serviço do meu rei, eu sou feliz. No serviço do meu rei, eu sou feliz. Satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu Importa renascer. 201 do cantor cristão. Aleluia, Deus. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro
Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Tá ligado? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também você que está nos assistindo do seu lar, é muito bem-vindo. Nós vamos fazer hoje a conclusão do estudo que estamos fazendo sobre caridade ou amor. Amém? Amém. Nós sabemos que o amor, existem 3 tipos de amor. O amor eros, que vem do erotismo. O amor filial, que é o amor de pai, de mãe, filhos, e o amor de Deus para conosco, que é o chamado amor ágape. Esse é o amor perfeito. É um amor altruísta. A palavra altruísta quer dizer, você serve, você faz sem esperar retorno. Não é? Você faz porque você recebeu de Deus essa graça. Aleluia. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o amor de Deus cai no coração do ser humano e ele passa a ter e praticar esse amor. Nós de nós mesmos não temos condições. A Bíblia chega a dizer, amai os vossos inimigos. Aleluia. Quem é que tem condições de amar um inimigo? Não é? Mas o amor de Deus é tão perfeito que ele trabalha o ser humano e o recupera. Não é? Desde que o pecado entrou no mundo, o homem perdeu aquela sensibilidade por Deus. Pessoas que existem que sequer creem que Deus exista. E aí vai ficar muito difícil de praticar o amor, que é o amor perfeito, o ágape. Amém, querido? Amém. Mas vamos ler mais uma vez o nosso capítulo 13, que seria muito bom que esse capítulo ficasse enraizado em nós. Como nós dissemos, o capítulo 13 está entre o capítulo 12 de 1 Coríntios e o capítulo 14. Ele está como sendo o recheio da doutrina dos dons espirituais. Por isso que quando termina o capítulo 12, ele diz, né, portanto procurai com zelo os melhores dons. Agora ele completa, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha que o amor é citado aqui como mais excelente. Você gosta dos dons espirituais, eles são importantes, é o ornamento da igreja. E esses dons perdurarão até que Jesus venha. Quando vier o que é perfeito, que é o Senhor, o que é em parte será aniquilado. Alguns teólogos entendem que esse perfeito seria o cano das Escrituras, quer dizer, quando as Escrituras completaram, os dons não eram mais necessários. Mas só que as Escrituras estão nas nossas mãos, mas se você tiver o dom de discernimento, o dom de sabedoria, o dom de profecia, dom de visão, o dom de revelação, o dom de cura, e todos os dons que são ornamento, a igreja fica assim um pouco inativa, né? Porque olha o que o Senhor deu quando enviou os discípulos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Depois ele diz, curar os enfermos, não é? Expulsar os demônios, enfim, tudo isso exige do cristão estar em dia com os dons que foi dado à igreja. Sem esses dons, nós ficamos limitados. Nós ficamos um caminho mais excelente, então, como dissemos, eu acho que vocês guardaram, a Bíblia quando foi escrita, ela não tinha separação de capítulos ou versículos, era um texto inteiro, né? Mas para facilitar, que a gente acha onde nós estamos lendo, então, em determinada época, alguém sabiamente, usado por Deus, separou por capítulos, por versículos, e isso tudo facilita. Eu, por exemplo, vou ler agora o capítulo 13 de 1 Coríntios. Se fosse um texto inteiro, vocês vão ter que ficar procurando onde é que está esse assunto que o pastor vai tratar. 1 Coríntios 13, eu leio o verso, e vocês leem o seguinte, e nós encerramos juntos com o 13. Vamos lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
e não tivesse caridade ou amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Vocês. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 13 juntos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Então você vê que o escritor fecha uma frase, dá uma escalonada aqui no que há de mais importante. Olha o que diz: agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Fé, esperança e a caridade é o que sustenta a caminhada da igreja. Fé, esperança e caridade. Então ele mostra estas três, mas a maior destas é a caridade. Praticar o amor é essencial para o sucesso da igreja. Eu diria que a igreja primitiva, quando deu seus primeiros passos, está no livro de Atos, não é? O amor que estava na igreja era tão forte que os irmãos não tinham ninguém entre eles necessitado, não é? Porque as pessoas que tinham recursos vendiam seus bens, vinha colocar os valores, eles não davam 10%, eles davam 100%. Obviamente que não era o salário deles. O salário, o mandamento, o dízimo, não tem nada a ver com a oferta. Oferta existe também, mandamento de dízimos e ofertas alçadas. Lá eram ofertas alçadas, que davam para fazer este serviço social de maneira que atraía, o povo se sentia atraído, ali não tinha necessidade. Imaginemos sob o governo romano, como devia haver pessoas passando necessidades, não é? Mas o amor que permeava, que estava no coração dos crentes primitivos, fazia com que eles não deixassem necessidade, como nós precisamos fazer também hoje, não é? Porque não é bom que nós tenhamos uma pessoa desempregada na igreja. Por isso que eu falei da diaconia, né? O ministério diaconal é muito importante. E quando nós falamos de diáconos e diaconisas, porque há momentos que a mulher ela tem assim uma perspicácia maior do que o homem, no sentido de conhecer a necessidade dos lares, não é? Porque o homem chega, pergunta e sossega.
A mulher pergunta, vai, olha, como aconteceu, eu contei para você a experiência de uma irmã, né? Que entrou, aí não estava tudo bem, mas ela foi na cozinha dela e falou, pastor, na geladeira não tem nada. Chegou no lugar onde guardava os mantimentos, pastor, aqui não tem nada. Né? E quando eu entrei na casa dela, ela disse para mim uma palavra. Eu falei, irmã, está tudo bem na sua casa? Olha o trabalho do homem como é. Está tudo bem na tua casa? E ela disse aqui, Cristo no barco, tudo vai bem. O que eu decidi? O que eu entendi? Estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. Mas uma irmã que tinha tido a revelação, e nos chamou para ir na casa dela, aí foi na cozinha dela, abriu. Qual é o homem que vai chegar numa cozinha e vai abrir o guarda-mantimento de alguém? É até uma falta de educação, né? Deixa eu ver. Se ela disse que está tudo bem, está tudo bem. Agora, ela também poderia chegar lá e me diga uma coisa, vocês não estão precisando de nada. Talvez se houvesse assim, esse diálogo particular, né, ela acabasse descobrindo que estava precisando, não é isso? Mas então a diaconia na igreja, ela precisa ser muito responsável. Por isso que quando o diácono foi escolhido, quando vocês veem aqui no capítulo 6 do livro de Atos, abre aí, Atos 6. Todos nós temos responsabilidade da igreja, o pastor, o evangelista, o professor, mas o diácono ele tem uma responsabilidade que eu diria social, não é? Porque ele tem que estar muito atento a essa necessidade. Olha só, eu vou ler os primeiros versos. Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. A igreja foi crescendo e os gentios foram entrando na igreja, né? Os gregos foram aceitando e eles observavam, o que eles observavam? Que a viúva dos hebreus estavam tendo mais atenção do que as viúvas dos gregos. Então eles reclamaram. Aqui eu vou 12. Né? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Porque o pastor, às vezes, ele é um polivalente, né? Ele tem que cuidar da palavra, tem que cuidar do ministério e tem que cuidar também das ovelhas, das necessidades. É ele que tem que ver quem precisa, é ele que vai suprir os necessitados. Mas esse trabalho cabe à diaconia, diáconos e diaconisas, né? Porque, por exemplo, veio um irmão aqui na frente que tem uma família numerosa, disse assim: irmãos, olhem por mim que eu fui despedido e está difícil arranjar emprego. Ele não pediu nada, mas você, diácono, já ficou atento. Peraí, esse irmão tem essa família, fui despedido, está desempregado, será que está tudo bem na casa dele? É hora do diácono ir lá fazer uma visitinha, sentar com ele, conversar, tomar um cafezinho, aproveita e leva o café, né? Já viu? Aquela chamada festa americana. Eu vim aqui tomar um café com você, mas trouxe o café, trouxe o pão, trouxe aqui alguma coisa para botar no pão, né? Leva, aproveita, leva o café, leva o pão, leva o leite, só que tomando café com você. Você vai dizer: mas não precisar, eu tenho tudo. Não, eu estou aqui. Depois começa a conversar e diz como está a sua dispensa, como está a sua conta de água, a sua conta de luz, porque a gente não vive só do que come, a gente vive também. Vocês estão entendendo? É uma questão de discernimento nosso na igreja, porque nós vamos falar em amor. O amor, ele não pode ser uma expressão formal e vazia. Como a gente diz: eu te amo, meu irmão, tá bom. E aí? Ama mesmo? Aí eu vou lembrar do pastor Frauches, estava numa tribo indígena, aí disse lá para o pajé, com a autoridade da tribo: eu te amo. Aí o índio ficou olhando para ele assim: você me ama? Eu te amo, olha. E ele estava comendo carne, né? Estava comendo uma carnezinha lá. Aí ele tirou o bagaço da carne que ele já tinha sugado tudo. Se você me ama, você vai comer minha carne e engolir. Então, aí deu para ele. Você já pensou que é perfeito? Você tem que conhecer as culturas do lugar antes de se expor assim, não é? Porque como é que ele entende uma pessoa que ama? Ele entende assim. Porque qualquer pessoa diz: que nojo, né? Mas aqui é uma demonstração. Cada um tem uma maneira de cultura ou coisa assim.
Então vocês entendam, o amor não pode ser uma expressão formal e vazia. Não. Eu, por exemplo, essa história de Feliz Natal. Chega no dia de dezembro, dia de natalino, né? A gente diz Feliz Natal. É uma expressão bonita, não sou contra que se diga. Mas se você quiser que essa pessoa tenha um Feliz Natal, é muito bom que você procure saber se ela pode ter mesmo um Feliz Natal. Não é? Porque às vezes a gente comprava frango, não sei se vocês se lembram, né? A gente botava na igreja de São Miguel Paulista, fazia cestas, ia para as casas das pessoas. Chegava, eu vi almoçar aqui. Chegou mal, não tenho nada para comer. Mas eu vim almoçar, mas eu não tenho nada nem para mim, como é que você vou te dar almoço? Aí a gente ia no carro, pegava a cesta, pegava as coisas. Teve uma vez com um cidadão que vendia frango lá no comércio dele, ouviu o pastor fazendo essa campanha e fez o seguinte: pastor, eu posso fazer uns frangos para botar nessa cesta? Aí no dia eu ia preparar a cesta e encheu de frango. A cesta, além de ter os mantimentos, também teve frango. Porque às vezes você está querendo e mandando um Feliz Natal, a pessoa não tem nem as coisas normais para se alimentar, quanto mais os comestíveis festivos do Natal. Então o que eu quero dizer é nós conhecermos a situação das pessoas. Você deseja que elas sejam felizes? É o que diz Tiago no seu livro. O que adianta você dizer que a gente precisa de Jesus e não der as coisas necessárias para o corpo? É um caso de roupa, sapato também. É muito bom que a gente agora veja bem o que eu estou dizendo. Isso é serviço, não é para o pastor. É serviço da diaconia. Por isso está aqui o verso 12. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então os diáconos têm que estar atentos, eles precisam de estar atentos, vigilantes, vendo como é que está. Isso é prática de amor, não é? Eu vou ler o 3. Agora só: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Porque tudo na casa de Deus é muito importante, irmão. Você que abre a porta é importante. Você que recebe as pessoas ali na porta é importante. Você que prega, o que ensina é importante. Você que dirige o culto é importante. Você nunca vai achar que o seu trabalho não é importante. Ele é importante. E você deve fazer para Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. Isso é muito importante, você estar atento a isso. Mas nós, é o 4, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Porque o pastor, o líder, ele tem que vir aqui para o púlpito com a palavra de Deus para alimentar vocês. Então, essas questões sociais é trabalho da diaconia. É isso que eu quero falar sobre a importância do diácono. Nós estamos pregando sobre o amor, esse amor que é chamado do amor perfeito, ágape, não é? Que então a igreja precisa de tempo sempre praticando, não pode esquecer disso. Mas, querido, eu vou voltar para o 8º ponto. Não se ressente do mal, que nós vamos hoje encerrar e eu já vou entrar em outro assunto. Nós vamos falar sobre ética cristã para vocês, mas deixa eu concluir essa parte. Não se ressente do mal. Eu estou repetindo o que eu comecei a falar, mas eu não estava bem. Fiz aqui um serviço dentário, eu estava pedindo misericórdia, eu pedi até pastor, vou encerrar, né? Mas graças a Deus eu venci aceitar. Não se ressente do mal significa inocência, não guardar rancor diante das coisas que nos fazem. Não se ressente do mal. Quando Jesus pegou uma criança e botou no meio, quando ele disse assim: aquele que não se fizer como uma criança como essa não entra no reino dos céus. Por que criança? Você já percebeu criança? Você dá uma sova nela, dá um peteleco nele, ele sai chorando, depois ele volta, beija a mão que bateu nele e não cobra. Não se ressente do mal. Pois nós, os cristãos, temos que tomar muito cuidado, porque a vingança e a retribuição mal por mal, nunca que nós devemos nem pensar, quanto mais fazer. Muito cuidado. Isso é muito importante, irmãos.
Porque às vezes as pessoas estão pulando, dando glória, falando língua estranha, isso tudo é bênção, graças a Deus, isso é bom na igreja. Mas tem um momento em que ela vai passar por uma prova dessa. E às vezes essa pessoa se fecha para outra. Isso é muito ruim mesmo. E nós temos que aprender isso, praticar isso e ensinar isso aos outros também. Quando uma irmã vier falar para o céu, eu estou suportando a fulana, por quê? Aí conta o motivo. O que você deve fazer? Eu também acho que ela é assim, de jeito nenhum. O que você deve fazer? Não, fulano, o que a palavra diz? Fazer bem aos que vos fazem mal. Orai pelos que vos caluniam e vos perseguem. Deus um lado oferece o outro. Então o que o Senhor está dizendo é exatamente isso. Não se ressentir do mal. Não é? E continua. Quem ama, esquece e perdoa. Diga comigo, quem ama, esquece e perdoa. Eu falei sobre a doutrina do perdão para vocês, não vou repetir, mas é muito importante. Faz vista grossa diante de certas coisas para não ser ferido. Às vezes uma pessoa te dá uma palavra dura, uma palavra que, obviamente, que feriu o seu âmago, feriu você. Aquela palavra, ela devia ter, mas ela te deu. Faz uma coisa, perdoa ela. Senhor, eu já perdoei a tua serva. E quando tiver oportunidade, procura ela e diz: olha, irmão, peça perdão porque ela te feriu. Quero que a irmã me perdoe porque eu fiquei magoado com aquela palavra que você me deu. Me perdoa porque eu não posso ficar magoado com meu irmão. Muitas vezes as pessoas dão uma palavra pesada para nós e nem prestou atenção no que fez, nem no que falou. E quando a gente vai pedir perdão, fala: meu irmão, mas eu não sabia, foi sem querer, te abraça. Aí aquela divisão é derrubada. Se eu perguntasse a vocês aqui, o que é mais importante? Criar cercas ou pontes? Pontes. Quem falou? Eu também. Por que criar ponte? A ponte é uma ligação, né, pastor? E a cerca? A fusão. Separação. Definiu com toda a clareza. É isso aí. E quando você quer criar uma cerca entre você e o irmão, o que você cria isso? Às vezes entre o casal. Às vezes entre o casal que jurou, né, palavras de amor. Fulano, eu te amo. Maria, te amo. Mas por qualquer coisa, esqueci tudo que prometeu lá diante do pastor na hora do casamento. Na dor, não é? Quantas pessoas, né? Aí quando eu preguei sobre a mulher de Jó, eu disse que ia mostrar as qualidades da mulher de Jó. O pastor disse para mim que eu não fizesse isso. Que a mulher não tinha qualidade, não tinha. Aquela mulher sofreu com Jó do início até o fim, deu outra família para ele, estava lá. Ela falou uma bobagem. Ela tropeçou uma vez. Mas se você olhar, você já imaginou o que é você perder 10 filhos num dia e continuar ali do lado do marido? Você já pensou que você era rico e ficou pobre? E mulher leva muito a sério essa questão de conforto, de recursos, coisas assim. E ela não falou nada. Ela segurou. Agora, quando ela viu o marido todo ferido, cheio de chaga, ela não aguentou. E ela não aguentou porque viu o sofrimento do marido, era amor por ele. Diz logo, né? No vídeo, o diabo soprou no ouvido dela, ela falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó, aquele homem íntegro, né? Como fala uma louca, falas tu. Receberíamos os bens do Senhor, não receberíamos o mal. E a Bíblia diz que Jó não pecou em tudo isso. Mas não é fácil. Então é preciso muito nós copiarmos aquela mulher em tudo, menos no mandar blasfemar. Aí não. Não é isso? Mas o item das difíceis características do amor é só por ação divina em nós, que conseguiremos superar as provas da vida. É exercitar pela fé o que Davi teve que exercitar na família e diante de Saul. Vocês já imaginaram como é que Davi agia com o sogro dele? Você já imaginou? Você está fazendo tudo pela nação, tudo pelo sogro, e de repente o sogro pega uma flecha e joga, né? Sogro para matar o Davi, ele se esquiva,
você não vai ver Davi se levantar contra Saul, tempo nenhum. E o dia que Deus entregou Saul na mão dele, ali naquela caverna, o que aconteceu? Ele pegou a arma, estava lá, e os militares estavam ao lado dele, seus guardas, seus auxiliares, Deus entregou na tua mão, mata esse homem. Ele cortou um pedaço do manto de Saul, começou a tremer. E disse, o que ele disse? Não vou tocar no ungido do Senhor. Vocês estão vendo? Fazer bem ao que faz mal. Por isso é que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é que não guarda ressentimento também, que mostra que, não obstante as circunstâncias, ele permanece firme, amando, respeitando, ajudando. É isso, irmão. Porque às vezes o pastor dá uma palavra porque nós somos humanos. E como humanos nós falhamos também, nós erramos. A Bíblia diz lá em Tiago, todos tropeçamos em palavras. Quem é que não tropeça? Eu tropeço, você tropeça, todos tropeçamos. O que faz nós suportarmos uns aos outros é o que está na Bíblia, no livro de Efésios. Suportai-vos uns aos outros como? Em amor. Aí é que está. Por que o amor está sendo colocado aqui como o caminho mais excelente? Porque com o amor, não tem dor de profecia, não tem dor de revelação, não tem visão, mas eu tenho amor. Olha que coisa linda, não é? Aí você é aquele crente que marcha firme, abençoando e sendo abençoado. Porque você pode dar conselho, porque você vive isso. Mas meu irmão, porque olha, Deus que me dá essa graça vai te dar também. E é isso que Deus quer. Uma igreja sadia é uma igreja que guarda desses princípios, irmãos. Que às vezes a gente fala em muita coisa, e outras, esquece de falar naquilo que seria a alma da igreja, que é o amor. Você vê que Paulo diz, ainda que eu fizesse tudo, tivesse amor, não valeu de nada. Vocês estão entendendo isso? Porque, olha só, o que faz Deus suportar todos nós é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. O amor de Deus, disse Paulo, nos constrange. Aí não tem jeito, meu irmão. Deus quer te trazer, te colocar. Cristo Jesus é o nosso modelo. Aleluia. Jesus é o nosso modelo. Mas eu nunca vou conseguir ser igual a Jesus. Nenhum de nós vai conseguir, mas tem que lutar. Não é? Eu vou dizer, Senhor, não, você é Deus, eu não sou, então. Aí continua cometendo as coisas erradas. O que você está esperando? Porque lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 28, diz: todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, não é? Daquele que está lá. Eu vou até ler porque esse versículo é tão importante. Romanos 8, eu disse 8, 28, né? Eu vou ler o 28 e o 29. Eu gosto desse versículo, ele traz instrução importante para nós. Ó. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você foi chamado? Fui. Então, o 29. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, o seu Filho Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você tem que trabalhar, tem que lutar, tem que buscar em Deus essa força para você ficar nessa posição, não é? Porque provas vêm, você está sendo lapidado, lutas vêm, você está sendo preparado, circunstâncias vêm, e o Senhor quer mostrar que Ele está contigo para te dar vitória, e você tem que prosseguir sem olhar para trás, tá certo? Então, vamos lá, né? Então, deixar a justiça na mão, né? É preferir ser feliz e ter razão, né? Então está aqui.
Mas o item das difíceis características do amor é só a curação divina em nós e que conseguiremos superar as provas da vida. É exercitar pela fé o que Davi teve que exercitar na família e diante de Saul. É preferir ser feliz a ter razão. É deixar a justiça na mão de Deus, assim como a escolha de certas circunstâncias para não sofrermos mais do que o necessário. Não fugir do desafio é simplesmente ter sabedoria e prudência. É fazer o que Davi fez diante da revolta de Absalão e deixar Deus decidir. Às vezes as coisas ficam numa situação que você não tem como você decidir. Como fazer? Senhor, vou botar nas suas mãos, eu não tenho. Tudo que eu fizer aqui não vai dar certo. Né? Tem isso. Amar com inocência é fazer as coisas na simplicidade de uma criança. Apenas porque dá prazer em fazer, não porque os outros vão achar adequado ou não. Você não pode estar fazendo só preocupado com as pessoas. Você está fazendo primeiro porque você é uma nova criatura. O Espírito Santo de Deus habita na tua vida. Aleluia. Se o Espírito Santo habita na tua vida, ele te dá condições de você ser um vencedor e praticar a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Atualmente somos tão exigentes em tudo que até na questão do amor queremos julgar as atitudes. Amar sem se ressentir do mal é ser como crianças na malícia e viver debaixo das asas protetoras de Deus Pai, ao invés de sermos tão adultos como os homens desejam que sejamos. É fugir das atitudes carnais que trazem peso ao nosso ser. Não é? O que você acha, fulano? O que você acha, doutor? Não é o que ele acha, é o que Deus acha. E é o que a palavra te traz como instrução. Por isso é que o texto de 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então aqui está onde nós vamos tirar toda a instrução para a nossa vida. Agora vamos para o 9. Não se alegra com a injustiça. Se eu perguntasse aqui, quando alguém que te fez mal é punido, você se alegra ou você fica triste? Vamos ser verdadeiros, hein? Que às vezes o nosso ego, bem feito, tá vendo? Está vendo? Viu o que ele fez comigo? Viu o que ela fez comigo? Olha lá, está pagando. A nossa intuição, o nosso velho homem tem essa atitude, mas o nosso novo homem tem que ter outra atitude. Não é? Sofrer com os que sofrem e se alegrar com os que se alegram. Né? Não se alegrar com a injustiça, mas regozijar-se com a verdade. Significa ser sincero, fazer o mesmo que Jesus fez no passado e ainda faz conosco. Amar o pecador, mas odiar o pecado. Nunca passar a mão em cima do que for errado. Você não é uma pessoa porque tolera ela ou porque concorda em esconder o que ela fez de errado. Você é uma pessoa ajudando ela a reconhecer, buscar o perdão de Deus e se consertar. Não esqueça que a misericórdia é condicional. Por que condicional? Até lá. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é confessar e continuar, é confessar e deixa. Amém? É saber que nós podemos errar. Todavia não precisamos ser coniventes com o erro ou com as coisas que entristecem o coração de Deus. O que é que entristece o coração de Deus? É tudo que é ruim, irmãos. Tudo que é mal para alguém. Vocês acham que Deus se alegra quando vê uma pessoa sofrendo? Claro que não. Mas às vezes as pessoas têm que passar pela lapidação, e na lapidação é um momento de sofrimento, porque tem que desgarrar, largar, não é? É como a prata, foi comparado com o metal prata, não é?
lá no capítulo 3 de Malaquias, fala sobre o Senhor purificará os trabalhadores. Vamos ler lá. É bom ler, né? Que vocês aí guardam. Abre aí. Eu disse Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Eu disse Malaquias 3, né? Vamos ver se eu estou certo. Eu disse Malaquias, capítulo 3. Versículo 3 diz assim: e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Olha só, e você já sabe como é que a prata é purificada, né? Ela é levada ao fogo, que vai a uma caloria de 999 graus Celsius, porque a prata é um metal duro, não é? E quando ela é colhida, ela tem muitas impurezas, mas quando você leva ela ao fogo e bota essa temperatura, ela vai entrar no chamado estado líquido, não é? E quando ela começa a dissolver, ela começa a soltar as impurezas todinha dela. Quando ela solta, aparece aquele metal lindo. Aí eu vou lembrar da mulher que quis saber como é que a prata era purificada, né? Perguntou ao Orives, ele disse: eu vou purificar uma prata, mas vem assistir. E ela foi assistir. Chegou lá, botou a prata, aquele metal sujo, que não só conhecia aquela prata quem conhece dentro do serviço. Então ele botou lá no recipiente, levou ao fogo aquela temperatura, e aí o metal foi passando do estado sólido para o estado líquido. E conforme ele ia passando, as impurezas todas assim. Só que o homem ficava assim. Aquele incomodou a mulher. O senhor não está nem piscando, nem tirou o olho dessa prata, por que isso? Aí ele disse assim: não posso tirar. Porque se eu tirar o olho dela e ela passar do ponto, ela se perde. Aí eu disse: uai, e como é que o senhor sabe que ela está no ponto? Quando eu vejo a minha imagem dela. Viu? Que solta as impurezas todas, a sujeira toda, ela vira um espelho. Aí ele olhava e aparecia, aí ela está no ponto, aí ela enterrava ela no fogo, está pronta. Agora eu pergunto: o que aconteceu com a gente? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o que está escrito lá em Eclesiastes 7:29? Vamos ler? Eclesiastes é o livro depois de Salmos, né? Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Eu disse Eclesiastes 7, versículo 29. Vamos ler juntos? 7, 29. É o último versículo do capítulo 7. Acharam aí? Amém. Vamos lá? Vamos lá. Vede isto, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas os homens buscaram muitas invenções e se contaminou, se afastou de Deus. E como é que Deus vai recuperar? Tem que purificar ele como purifica a prata, botá-lo na provação. Por isso é que nós lemos lá o capítulo 8, 28 e 29 de Romanos. Todas as coisas contribuem para o bem do que ama a Deus, seu chamado, seu decreto. Porque conforme a aprovação vem, é isso que o crente tem que entender. A aprovação que Deus está botando na tua vida não é para acabar com você, não. A aprovação que Ele está permitindo na tua vida é porque Ele quer te trazer para mais perto dele. É na aprovação que se revela a qualidade do metal, né? É na grande aflição, é na grande queima da prata, é que todas as impurezas soltam, aí aparece aquele metal lindo que é a prata, que o homem vê até o seu rosto. Então nós temos que estar atentos a isso. Amém? Amém. E essas correções que o pastor está trazendo detalhadamente para vocês é para mostrar o tudo que precisamos fazer para nós podermos estar no ponto que o Senhor Deus quer. Deixa eu continuar. Está vendo? É saber que nós podemos errar, todavia não precisamos ser coniventes. Deixa eu ir lá para baixo. Quando amamos nossos irmãos e as coisas de Deus, também nos importamos se o diabo
os está enganando e roubando deles, ou através deles, as bênçãos divinas, ou violando a sua santidade. O que quer dizer a santidade de Deus? Se eu pedisse a vocês assim, irmãos, o que quer dizer a santidade de Deus? O que é a santidade de Deus? É você saber guardar o valor de tudo que representa Deus. Por exemplo, você está aqui cultuando a Deus. Deus está aqui? Ele está aqui? Então, como é que você tem que estar aí? Em reverência, estou na presença de Deus. Se vocês entrar no tribunal para ficar na presença do juiz, você fica ali em silêncio, prestando atenção no julgamento. Você quer naturalmente que as coisas saiam como você gostaria, mas ela vai sair como a lei determina, não é? Mas você está ali atento, com todo respeito. Quando o juiz entra, o que acontece? Todo o auditório fica de pé. Quem é que pode interpelar o juiz? Você não pode parar de interpelar, você pode pedir de maneira muito educada permissão para falar. Se ele der, você fala, se você fica em silêncio. Agora nós estamos na presença de Deus, Ele está aqui. Mas muitas vezes nós estamos sentados aí, não temos noção disso, não valorizamos isso. Entramos na casa de Deus, saímos da casa de Deus. Eu vou lembrar da palavra que Salomão deu lá em Eclesiastes 5: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de dom. Porque a gente saiu daqui com um sacrifício. Mas se você aqui não aproveitar esse momento para comer a palavra, porque eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está me dando essa palavra. Eu não preparei nada do que eu estou falando aqui, mas está descendo e eu estou transmitindo a vocês. Isso quer dizer o quê? O Espírito Santo está falando com alguém, está educando alguém, está abençoando alguém. Se você ouvir e botar em prática, com certeza a bênção de Deus vai vir para a sua vida e para a sua família. Está certo assim? Então, está aí, não é? A santidade de Deus. Nós precisamos estar preocupados com isso, não é? Santidade, violando a sua santidade. Quando é que violamos? Quando nós mentimos. Quando nós falamos o nome de Deus em vão. Nós não devemos, não podemos falar o nome do Senhor em vão. Esse é do Antigo Testamento. Não, Senhor. Isso é da palavra de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você não pode estar tomando o nome de Deus para tudo, não. A hora que você tomar, os judeus eles eram tão meticulosos, tão zelosos, que quando ele escrevia Yahvé, não é? Yahvé é Senhor, eles tinham uma caneta, uma pena especial só para registrar o nome de Yahvé, o Senhor. Então você vê o zelo que eles têm. Eles estão lá, porque não quiseram o Messias, Jesus, estão lá, todo atrapalhado. Mas o dia que eles aceitarem Jesus como Senhor, eles vão fazer um trabalho tremendo aqui. Deixa eu continuar. Muitas vezes tomar partido de certas causas por amor à sua justiça, mesmo nos custando a falta de apoio dos acomodados e dos covardes. Defender aqueles que não podem se defender e lutar para erradicar a tristeza, trocando-a por um sorriso de satisfação nos lábios de alguém. Em resumo, repetir o que Jesus veio fazer aqui na terra: destruir as obras do diabo. Para quem Jesus se manifestou? Quem é que lembra? Ele se manifestou, digo aí, para desfazer. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. A sinceridade, entretanto, não deve ser uma desculpa da carne para colocar o outro para baixo ou minar sua esperança e sua fé. E sim sinceridade de mostrar no próprio semblante a aprovação ou a desaprovação com as situações e atitudes que nos afrontam. Exercer a disciplina e a autoridade para preservar a vida de Deus em nós e nós que amamos, né? E mostrar que amamos. Então, é aquilo que você faz de maneira assim, como é que se diria? Muito racional. Você sabe o que você está falando e por que você está falando. Amém? Eu estou encerrando aqui a carta 13, agora dar uma pequena entrada
estudo que nós vamos começar a fazer a partir de hoje. Está aqui. Só que o texto para ser lido é grande. Eu vou deixar para ler esse texto. Eu não sei nem se começa hoje ou deixo para o próximo encontro. Mas ainda temos minutos, né? Falta 20. Amém. Tu és maior. Eu tenho que ler dois textos, né? 3, Efésios 4-6, vamos ler. O nosso assunto é doutrina bíblica e ética cristã. Digam comigo, doutrina bíblica e ética cristã. Se eu perguntar a vocês o que é ética, quem que poderia me dizer o que é ética? Alguém pode me ajudar? O que é ética? Vamos lá. Parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Viu? É coisas que regem, não é? O que é ética? Eu, por exemplo, cheguei aqui tem um pastor. Eu vim para aqui porque o pastor me convidou. A irmã Renata estava dirigindo. O que é ética? Não, tá certo. Eu preciso falar uma coisa. Isso é falta de ética. A ética é princípios que fazem com que respeitemos uns aos outros e os consideremos. Mas há muito a prever. Tema: mostrar que o comportamento do crente deve corresponder à sua fé em Jesus. Vamos ler Efésios 4-6, só para ficar. Efésios capítulo 4. Efésios foi depois de Gálatas, né? Só para quem não está lembrando. Terminou Gálatas, começa Efésios. Eu disse capítulo 4, de 1 a 6. Eu vou dar uma introdução e na próxima vez a gente vai trabalhar com bastante calma. Vamos lá. Aqui diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, ou qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Então está aqui, digno da vocação com que foi chamado. E nós temos também mostrar o comportamento como deve ser um crente. Nós temos aqui em Tiago 2,18. Eu vou dar assim uma introdução, depois a gente entra e trabalha bastante. Eu disse Tiago 2,18. O que diz Tiago 2,18? Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então o que nós temos que entender? Não basta dizer que é crente, tem que mostrar que é crente. Não é? Porque às vezes as pessoas falam coisas que você fica, nossa, é isso mesmo? E quando você vê, falta ali coisas mínimas para provar que aquilo que ele falou, de verdade ele não vive. Não é? Lá no livro de Eclesiastes, nós vamos deixar para ler depois ele, tá certo? Faltou aqui um versículo. Eu vou continuar dando assim só uma introdução. Eu vou falar sobre o que nós vamos estudar, né? Vamos lá. 3 tópicos. Ética individual. Diga comigo, ética individual. Ética individual. A que trata do dever do homem para consigo mesmo. O que quer dizer consigo mesmo? É a pessoa que anda com ele? Não? É o quê? De si próprio. É ele mesmo.
É você ser o que você diz que é, fazer o que você diz que faz e mostrar. É que Tiago diz, você diz que tem fé, mas não tem obras. Não é? Então é preciso obras para mostrar que você crê no que você diz que crê. Primeiro, então, ética individual. Outra, ética social. Diga comigo, ética social. Ética social. A que trata do dever do homem. A que trata do dever do homem Para com o seu próximo. Para com o seu próximo. Aí saiu da individualidade e passou para a comunidade. Agora você, a sua convivência com outras pessoas, você vai saber como lidar com elas, como viver com elas. Tá certo? E por final, a ética teísta. Diga, ética teísta. Ética teísta. A que trata do dever do homem A que trata do dever do homem para com Deus. para com Deus. Vou botar uma provinha aqui para ver. O que quer dizer teísta? Teísta está relacionado a Deus, que é Deus, do grego ou latim. O que quer dizer ateu? Sem Deus, aquele que não acredita em Deus. E teísta? Teísta, aquele que crê em Deus. Aquele que crê em Deus. É exatamente o inverso do não crente, né? Porque ele não crê em Deus. Se Ele é ateu. O teísta, o teísmo, é exatamente o que você prega, você crê em Deus. Então, está aqui. Então, esses três tópicos, nós vamos, a partir do próximo encontro, nós vamos estar tratando dele aqui. Não é? E aí a gente pode, talvez, já que eu tenho uns minutinhos, não é? Ler o texto de... Eu disse o texto de Eclesiastes, né? Eclesiastes 1, do 4 ao 18. Vamos lá, eu vou pedir o meu nome do jovem. Jair, faz favor, leia para nós. Capítulo 1, do verso 4 ao 18, Eclesiastes. Aqui nós vamos estar fazendo só essa introdução, irmão. Na próxima aula, vou fazer esse material completo para vocês. Eclesiastes 1, do versículo 4 ao 18, por favor. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pôde declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de vós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras. E vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho.
Vocês estão vendo que é um ciclo da vida, é isso mesmo, né? Estamos começando uma série de lições que foca um dos assuntos mais importantes da vida cristã: o comportamento da pessoa salva dentro e fora da igreja. Vocês aqui têm muita coisa para aprender, viu? O estudo ao qual nos propomos nessas lições é o dever do homem, né? É a ciência dos deveres. A missão dada por Deus ao homem para que este cumpra na terra é o tema central da ética. Nela são tratadas todas as coisas que se relacionam com a descoberta e o cumprimento dos deveres do homem. Então, aí são os deveres do ser humano, né? Como dissemos, né, pelo estudo de ética, o que é ética? Parte da filosofia, responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletido especialmente a respeito da essência das normas é aquilo que nós temos como valores, princípios. A sociedade criou os seus princípios. Se nós andarmos para trás de 50 anos, o mundo era outro. Se andarmos 60 anos, muito outro. Quanta coisa que até a igreja guardava que hoje não guarda mais. Então você paga e analisa como as pessoas vão se modificando, valores que hoje não são mais valores, e coisas que não tinham valor passaram a ter valor. Isso depende do homem, né? Descobrimos a nossa razão de ser, a razão de todas as nossas inteligências e faculdades, e ainda mais os princípios que nos devem governar enquanto vivemos, sobretudo como cristãos. Porque Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Por que não ver? Porque não é um reino visível, é um reino espiritual que é visto pela fé. E aí começamos a praticar coisas que chocam a humanidade, que não dá valor a nada dessas coisas, nós temos que dar. Não é verdade? Amém. Então, está aí, não é? Então, Paulo em Efésios 4:1, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Andar, isso aqui, quero que vocês guardem, andar de modo digno. Isso aqui eu vou dar para vocês, vou encerrar aqui. Andar de modo digno é a ética. Vamos lá. Andar de modo digno. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que recebeu. Andar de modo digno é a ética, vocação a que for chamado é a doutrina. Então, uma coisa é ética, outra é a doutrina. Ética é a maneira de viver, doutrina é as instruções bíblicas que nós temos para ser. Então, está aqui, vou repetir. Repitam comigo. Andar de modo digno é a ética. Digo. Andar de modo digno é a ética. Vocação é o que foste chamados, é a doutrina. Vocação ao que fosse chamados é a doutrina. Aí é que está. Vocês estavam no mundo onde há uma ética dentro de valores que a sociedade dá, que vocês agora estão em outro mundo. Não, ele diz assim, mas o crente, por isso é que aquele Jesse Valadão, quem que já ouviu falar em Jesse Valadão? Jesse Valadão é um dos maiores cineastas de tipo pornô chanchado daquele tempo lá de trás, só fazia essas porcarias. Mas aceitou Jesus. Aí quando ele aceitou Jesus, ele estava dando uma entrevista, agora eu morri para o mundo. Aí você já morreu para o mundo? Pô, vai ser uma palavra que a gente diz na igreja, porque o mundo para nós não tem mais valor, não é? Eu acho interessante, eu assisti a entrevista dele, achei muito interessante. Ele contou que quando ele visitou o Egito, foi para o Egito e depois foi para Israel. Ele fez aquele percurso que os escravos fizeram, mas ele fez num ônibus, com ar-condicionado, com guia explicando
explicando cada trecho que ele passava e tal. Enquanto ele estava assistindo aquilo, de repente saiu daquele deserto árido e começou a entrar num lugar florescente, cheio de árvore, vegetação, lindo lugar. Aí Deus veio e disse assim: olha bem, olha para trás, está vendo como é que era a tua vida? Um deserto. Agora olha para frente, olha como é a tua vida. É um jardim florido. Aleluia. É coisa para crente, né? Mas ele estava dando uma entrevista. E é mesmo. E é mesmo. Quando você está no mundo, você está morto. E quando você vem para Jesus, aí você entra num jardim florido de coisas maravilhosas. Amém. Não é? Então, eu estou agora encerrando com essa parte, queridos, não é? Que foi chamada a doutrina. O que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. Diga comigo, o que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. Se você crê, faça. Amém? Mas Deus diz que crê e não faz. Aí não dá, né? A doutrina bíblica mostra a nossa posição em Cristo. E a ética determina nosso comportamento em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Base em nossa doutrina bíblica é que formulamos os deveres que temos em nosso contexto cultural. Vamos observar 3 aspectos. Aí eu já passei para vocês, que são as 3 éticas que nós vamos estar estudando. Eu vou trazer isso bem esclarecido no próximo encontro nosso. Amém. Amém. Vamos abrir os Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, os anúncios da semana são que de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos oração aqui na nossa igreja. Quinta-feira temos culto aqui na igreja às 19h30. E vale lembrar que após o culto nós temos ensaio com as crianças. Então os pais se atendem a trazer suas crianças para o ensaio na quinta-feira, porque no sábado dia 29, é o congresso das crianças aqui do Jardim Ilha. O culto se inicia às 19 horas, 7 horas da noite. Domingo às 17h30 tem escola bíblica dominical e às 19 horas tem um culto à noite. E só para preparar os irmãos para as próximas semanas, na outra semana, no outro sábado, é congresso da mocidade do Jardim Mabel. E na outra semana, no outro sábado, dia 12, é o congresso da mocidade aqui do Jardim Ilha. Amém. Essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta parte, Senhor Jesus, a qual nós conhecemos mais da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse estudo, Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo, Pai, qual o Teu Filho tem falado aqui neste lugar, meu Deus. Que o Senhor Jesus, Pai, possa estar capacitando, fortalecendo, Pai, para que cada dia mais, Pai, que nós vamos ter a aula, meu Deus, nós possamos, Senhor, meu Deus, entender, Pai, aquilo que o Senhor quer, Pai, passar para nós, Senhor Jesus, aqui nessa noite, Pai. Abençoa aquele que vai a pé, aquele que vai de carro, de ônibus. Que o Senhor Jesus possa estar dando uma noite abençoada, em paz, Pai. Que possa, meu Deus, ir em paz, meu Deus, para o seu lado, Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, querida e amada igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja por todos vós e por todo o povo de Deus da terra, e todos nós dizemos amém. Amém. Aqui, terminou, deixa eu deixar aqui.
também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também eu sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Oh, todas as coisas cooperam. Havia um consenso e concordância, me ajuda aqui o meu presidente Paulo Roberto. Chegamos ali a um consenso e consenso, do meu ponto de vista, de que a nossa sucursal, por igreja e congregação, quem quiser e puder auxiliar nessa parte, pudesse estar cooperando mensalmente com um valor mínimo de R$150, né? R$150. Hoje nós temos na sucursal, são 27 igrejas. Na sucursal do Bipalha, que é memória, são 27 igrejas. Basta contar aqui, né? Acredito que é isso mesmo. Se 27 igrejas cooperassem, 20 igrejas, né, com R$150, nós teríamos R$3.000 da sucursal para esse fim, para esse propósito. Sendo que não pesaria, não pesa para ninguém R$150. Pode ser até uma oferta pessoal, não uma oferta da igreja em si, mas R$150, né, por igreja e congregações. Se assim fosse, contando igrejas e congregações, nós chegamos aí próximo dos 60, né? Se fosse as 60 portas abertas, né, aproximadamente, quanto nós teríamos? Aqueles que te amam, levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas